André, a gente vê um mercado cauteloso, pé atrás, reticente, depois de ter divulgado o comunicado da decisão do Banco Central na última semana e ficou um pouquinho mais arisco quando o governo divulgou ali o relatório de receitas e despesas com uma iminência de um fiscal um pouco mais complicado. Queria entender um pouco da sua visão, se o mercado, de fato, está tendo uma reação exagerada a um problema que a gente já conhece, já sabe como é que funciona e talvez até mesmo já veja alternativas para esse problema ser contornado, ou o mercado tem razão em ficar mais cauteloso, em ficar mais pé atrás, em pedir mais prêmio, já que a gente está vivendo num ambiente de incerteza? Olha, eu diria que não há exagero, tá, Felipe? Eu diria que é simplesmente uma leitura do que está acontecendo. Se a gente for elencar a quantidade de motivos, quando a gente olha para a questão orçamentária, onde a gente só vê as receitas, aquelas superestimadas que o governo colocou, e as despesas aumentando do jeito que elas estão aumentando, o investidor olha para esse quadro e diz assim, olha, tem tudo para dar errado aqui. E outros elementos, como por exemplo, eu até brincava, a gente tem aqui um comentário semanal que eu faço aqui no nosso canal do YouTube, que a gente tem um novo tesoureiro da Fazenda, que é o ministro Flávio Dino, quando ele, com a sua canetada, tirou do orçamento a questão das despesas com as queimadas. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não sou contra resolver isso. Acho que até tem que ser resolvido. Mas o fato de tirar do orçamento é simplesmente uma forma criativa de tentar fazer a peça dar certo. Quando na prática a gente sabe que o dinheiro sai do mesmo lugar. Então, nós já vimos isso há algum tempo atrás, vocês devem lembrar o seu Arno August, que era o secretário do Tesouro do governo Dilma, com a sua contabilidade criativa, que fez coisas muito parecidas com isso. Deu no que deu, né? A história nos conta e a gente sabe aonde pode parar isso. Quando o investidor olha e diz, olha, está com cheiro de coisa parecida, o mercado acaba ficando mais precavido e cobra um prêmio de risco sobre isso. Então, na verdade, eu não estou vendo nenhum exagero, acho que é o que é. Ô André, inclusive a gente estava até discutindo, né, os prêmios ali da curva de juros bastante elevados, a gente estava vendo um mercado de renda fixa pagando um pré bastante forte também, coisa que a gente não via desde a crise de 2015, né? Se a gente for pensar o que aconteceu em 2015 e aconteceu agora, talvez não esteja nos mesmos patamares, mas o mercado interpreta como um prenúncio, como um ponto ali que talvez não tenha volta caso dê um passinho mais para frente? Não, eu acho que não, né? Eu acho que nesse ponto o que está acontecendo um pouco em relação a esse prêmio exigido é quando eu estava dando uma olhada na distribuição de como é que estavam os leilões do Tesouro em relação aos títulos públicos. E hoje, depois de muito tempo atrás, as LFTs passaram de 50%, as LFT curta. Por quê? Porque o governo ele não estava conseguindo alongar a dívida. Ou seja, nós não estávamos tendo um prêmio lá na taxa pré, IPCA mais futuro, atraente para o investidor. O que acontece? Nós temos que subir esse prêmio. Tanto é que as NTNBs, não sei se vocês repararam, 35 chegou a bater acima de 6,5 novamente essa semana e o pré já passou de 12 novamente. Então, na verdade, acaba sendo um ajuste para tentar redistribuir o desenho da dívida. E, evidentemente, adequando-se ao que o mercado está projetando no futuro. Outra coisa que a gente estava reparando, até 2, 3 semanas atrás, a gente pegava, o estresse estava na ponta curta da curva, né? Então era tipo assim, vai ter um ajuste em curto prazo e tal, em função das pressões inflacionárias, e quem sabe, logo em seguida, ano que vem, 25, a gente já possa ver a taxa de juros baixando novamente. Tanto é que não se refletia lá na ponta longa da curva. Hoje já está estressando a ponta longa também. Então, muito em função desse perfil, esse desenho de dívida.
Claro que, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que ver como será tratado o fiscal, novamente. O olhar, agora, a gente acabou de falar disso, não é bom. Então, a tendência é que a gente veja, talvez, essas taxas de juros mais altas por um período mais longo do que a gente esperava. E, para efeito prático até de entrada de capital estrangeiro, isso não é tão ruim assim, porque a maior parte dos países baixando taxa de juros e o nosso juro um pouco mais alto aqui, aumenta o famoso carry trade favorável a nós. Então, nós vamos ter mais entrada de moeda e a gente possa ver o real apreciando e, quem sabe, até voltando lá para casa dos 5,20, 5,15 novamente, porque neste momento eu também ainda visualizo um prêmio de risco no câmbio, ao mesmo tempo que tem na taxa de juros.